Boa tarde, gente. Tio Alberto está aqui de novo, tá? E dessa vez nós vamos para a nossa segunda aula de História desta segunda unidade. Então, para isso, peguem aí o seu livro de História e abram ele na página de número 26. Livro de História, página 26. Acompanhem comigo a leitura, que diz o seguinte. A coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia e o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, porque eles eram um produto de bom preço na Europa. Os portugueses que se interessassem em produzir o açúcar no Brasil recebiam terras para construir fazendas. Assim, os engenhos de açúcar se multiplicaram muito. Vejam, como assim, naquela época da colonização do Brasil, os portugueses chegaram até o Brasil, tá? E eles queriam lucrar com as terras encontradas. Então, para que eles pudessem ter um lucro alto, tá? Ganhar muito dinheiro, eles tinham que produzir alguma coisa que tivesse um alto preço na Europa. Então, para isso, eles começaram a produção de cana-de-açúcar, certo? Então, os portugueses vinham até o Brasil com o intuito de plantar cana-de-açúcar para poder pegar essa cana e vender na Europa por um preço muito bom, tendo custo muito pequeno, já que as terras seriam dadas, tá? E o rei de Portugal, para conseguir pessoas que viessem ao Brasil, por quê? Nem todo mundo queria deixar sua casa lá e vir-se embora para uma terra diferente. Então, para aquelas pessoas que se dispuseram a vir, o rei de Portugal dava as terras para que eles construíssem aqui um engenho, tá? E trabalhassem com a produção de açúcar. Essas pessoas que vinham, eles vinham diretamente já certos para trabalhar na produção de açúcar, tá? Que dava muito dinheiro na Europa. Aí, por esse motivo, com o passar dos anos, muitos engenhos foram construídos. E o que eram os engenhos? Os engenhos eram os locais onde eram processados toda a açúcar, certo? Recolhida da plantação. Então, a gente tem aí uma tabela, tá? Especificando que no ano de 1570 tínhamos 60 engenhos. No ano de 1580 existiam 118 aqui no Brasil. No ano de 1610 estávamos com 400 engenhos. E no ano de 1710 tínhamos 650 engenhos. Então a produção de açúcar, ela foi logo crescendo nas terras brasileiras, tá? Continuando a leitura diz: com a falta de mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses decidiram trazer os negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Os negros eram trazidos em navios negreiros. Eles tinham junto um dos outros e não tinham espaço nem para se deitar. Nesse percurso, não podiam tomar banho, nem havia lugar para que eles tomassem. E como não podiam se exercitar ou respirar ar frescos, muitos transmitiam doenças aos outros, e alguns terminavam morrendo antes mesmo de chegarem ao seu destino, o Brasil. Aí o que acontece? Esses negros vieram ao Brasil com o objetivo de ter uma mão de obra barata, porque naquela época eles precisavam de uma mão de obra que eles não gastassem muito, porque eles ainda tinham que levar o produto, que era a açúcar, para Portugal para poder ser vendida lá na Europa. Então eles precisavam de uma mão de obra barata e aqui não tinha tanta gente para trabalhar. Daí eles decidiram trazer negros da África para cá, para que esses negros pudessem trabalhar de graça, certo? Eles não iam ter custo com a mão de obra, o negro ia plantar, ia colher, ia fazer todo o processo que fosse necessário, tá bom? Sem ter custo nenhum para os senhores de engenhos. Então esses negros eram capturados lá na África, como a gente já tinha visto em uma das expedições. Quando as expedições portuguesas foram acontecendo, eles foram montando feitorias na África. Essas feitorias serviam de apoio. Então eles capturavam os negros, levavam para a feitoria e mais tarde os portugueses iam buscar esses negros para poder transmitir eles aqui para o Brasil, tá? E eles faziam como? Eles pegavam esses negros, colocavam eles dentro dos navios chamados de navio negreiros. Tinham esse nome porque era um navio utilizado para o transporte de negros. Então, nos navios negreiros, existia um compartimento, certo? Abaixo do navio, onde todos os negros eram pegados e jogados lá dentro, tá? Quando eu falo jogado, é porque literalmente eram jogados. Eles pegavam e jogavam um negro lá dentro desse local. Esse local, por sua vez, ele não tinha cama, não tinha banheiro. Era um espaço aberto, grande, certo? Totalmente grande, onde coubessem os negros, mas eles não tinham espaço para se deitar, eles não tinham espaço mal para se sentar, tá bom? Não tinham lugar para tomar banho e não tomavam banho,
tá? E os negros eram pegos, jogavam eles lá dentro do navio e deixavam eles lá até a hora de chegar aqui no Brasil. Então eles faziam as suas necessidades no mesmo lugar que eles comiam e dormiam, certo? Quando tivesse alguém com dor de barriga, ia fazer ali suas necessidades, tá? Ia urinar ali também, mais tarde ia comer e dormir no mesmo local. Então os negros vinham para cá numa condição muito ruim, porque eles, além do mau cheiro, ainda não podiam tomar banho e muitas vezes vinham com fome, porque comiam pouca coisa que os portugueses jogavam para eles comerem embaixo, tá ok? Nesse percurso aí, muitos negros acabavam morrendo. Por que eles morriam? Por conta das más condições. Se tivesse alguém doente, ia passar a doença para todos os outros que estavam ali, certo? Então eles eram trazidos como mercadoria e não como pessoas, tá? Não se importavam hoje como a gente vai fazer uma viagem, a gente vai sentado numa cadeira de ônibus ou de carro, ou num avião. Se for uma viagem longa, pega um navio para fazer um cruzeiro, a gente vai ter um quarto só nosso, com uma cama, vai ter geladeira, vai ter as refeições direitinho. Lá naquela época não tinha nada disso, tá? Eram jogados e transmitidos como se fossem animais, tá bom? Continuando. Quando os negros chegavam ao Brasil, muitos estavam desnutridos por não terem se alimentado direito. Eles eram acorrentados na praça ou mesmo no posto e oferecidos para venda como mercadoria. Quando um comprador chegava, examinava-os olhando os dentes e os músculos para ver se eram sadios, e os mais jovens valiam mais, certo? Então vejam, eles eram jogados lá no navio negreiro, trazidos para cá em péssimas condições, e quando chegavam eles eram vendidos como mercadorias. Então eles eram amarrados e acorrentados ou nos portos onde desembarcavam ou no meio das praças, e ali iniciava-se um leilão para poder vender aqueles negros, tá bom? Esses negros, quando eram vendidos, as pessoas que iam comprar ele faziam como faziam com cavalos, porque o cavalo, quando vai comprar para ver se ele está sadio, olha-se os dentes, vê se ele tem toda a detenção completa, se está bonitinho, tudo branquinho, e também olha o corpo do cavalo. A mesma coisa faziam com os negros, tá? Olhavam-se os dentes dos negros para ver se eles estavam sadios, se tinha cárie ou não, e os músculos para ver se eles eram fortes, tá? Então, quanto mais forte, mais novo, maior era o preço do negro. Além disso, muitos deles chegavam aqui muito magros. Por quê? Porque mal conseguiam comer. Porque quando eles jogavam comida, iam todo mundo em cima da comida, como se fosse um quebra-panela. Quando quebra a panela, vai todo mundo em cima e nem todo mundo consegue pegar a mesma quantidade de confeito. Então era assim no navio negreiro. Eles jogavam a comida e quem conseguisse pegar, comia. Quem não conseguisse ia ficar com fome. Então muitos chegavam aqui muito desnutridos por conta disso. Continuando aí ainda na página 26, diz: depois de comprado, os negros eram levados para o engenho, onde iam morar em uma espécie de galpão sem conforto algum. Dormiam amontoados no chão e não tinham lugar para fazer suas necessidades. O nome desse lugar era senzala. Então os negros eram trazidos, vendidos em praça pública. Os senhores de engenho, que era o nome dado aos donos dos engenhos, compravam esses negros, tá? E levavam eles para os engenhos, onde eles iriam trabalhar. Ao chegar nos engenhos, esses negros eles não tinham conforto. Então eles saíam de lá dos navios negreiros e iam ser jogados dentro das senzalas, que era um grande galpão só que em terra, tá? A senzala também não tinha local para eles dormirem, não tinha cama nem nada. Eles eram jogados e amontoados ali dentro. E na senzala eles iam passar apenas a noite. Por que apenas a noite? Porque durante os dias ele ia trabalhar o dia inteiro. Então a senzala era um local que ele chegava para dormir e comer algumas besteiras que a gente vai ver já já, tá? Continuando. Na senzala, o negro não tinha liberdade para ir e vir. Ele acordava muito cedo e começava a trabalhar sempre vigiado pelo feitor, que era o responsável pelos negros. Caso acontecesse alguma desobediência, o feitor e o seu senhor de engenho iria castigar esse negro. Com o quê? Com chicotes, tá? Ficava preso pelos braços e pernas e etc. Um dos castigos mais temidos era ser chicoteado no tronco. Então vejam, os negros para trabalhar eles eram observados. Existia um fiscal que ficava ali direto olhando os negros. Esse fiscal era chamado de feitor. O feitor ficava observando para ver se o negro estava trabalhando ou não. Se o negro desobedecesse qualquer ordem do feitor ou do senhor do engenho, o negro ia apanhar, ser castigado. Certo? E quando eu falo apanhar, não é como a sua mãe lhe bate, pega uma chinelinha, dá 2 chineladas e pronto. Não é.
tá? Quando eu falo em apanhar, eles eram chicoteados, pegavam um chicote, batiam no negro, tá? Muitos de chicote tinham ferros na ponta, então cortavam o negro na hora que batia no corpo. Além disso, existiam outros castigos, certo? Existiam os castigos que eles ficavam amarrados pelos braços e as pernas. Existiam castigos que eles ficavam sentados numa madeira com a cabeça e as mãos amarradas na madeira, tá? Sem comer, sem beber, sem nada, certo? Muitas vezes eles ficavam nos porões das casas grandes, tá bom? Que eram as casas que os senhores moravam, de castigo. E outros tinham o pior castigo, que era o tronco. Eles eram amarrados durante o dia no sol quente, amarravam eles pelas mãos, certo? Num tronco grande que ficasse no meio lá do engenho, tá? E o senhor de engenho e o feitor, um ou outro, ou os dois, chegavam e batiam muito neles com chicotadas, certo? Esse era um dos piores castigos, porque além de levar a chicotada, estavam amarrados, doía muito, e o chicote cortava a pele do negro, certo? Então, quando eles apanhavam, o sangue escorria. E ele ficava ali durante o dia inteiro, no sol quente, ardendo nos ferimentos, e sem poder tomar água, nem tampouco comer. No início, eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois, foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garipando pedras. Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços muito pesados. Então, vejam, de início, os negros foram trabalhar nos engenhos, e o que é que eles faziam? Eles tinham que carregar grãos já colhidos, tinham que fazer a colheita e tinham também que plantar. Então, assim que chegaram, eles foram plantar o local. Quando já tinha sementes para serem colhidas, eles tinham que colher a semente, fazer a separação e carregar esse grão, muitas vezes para as casas de engenho e depois para os navios, certo? E isso sem receber nada. Depois disso tudo, os negros começaram a trabalhar no garimpo. Então eles cavavam o chão para encontrar ouro, diamante e outras pedras preciosas que servissem para os portugueses ganhar dinheiro na Europa. Alguns negros trabalhavam na casa grande e por isso tinham melhores roupas. Lá eles cozinhavam, cuidavam da casa e dos filhos dos senhores de engenho. No dia a dia, os negros não recebiam tantos alimentos e algumas sobras da casa do seu senhor de engenho eram mandadas para a senzala. Desta, o resto de porcos, como pé, rabo e orelha, eram misturados com feijão, o que fez surgir uma comida muito conhecida na nossa culinária, que é a feijoada. Então vejam, existia uma outra categoria de trabalho para os negros, que eram os negros que trabalhavam na casa grande. Esses que trabalhavam na casa grande, eles eram como se fossem os privilegiados. Como assim? Recebiam salário? Não. Eles eram privilegiados porque eles tinham uma roupa um pouco mais organizada e podiam comer um pouco mais do que os que estavam na senzala. Apesar que todos dormiam junto no mesmo lugar, tá? Mas os que estavam na casa grande, eles trabalhavam cozinhando, tomando conta da casa, limpando e cuidando também das crianças. Então eles exerciam as funções de doméstica, tá? As negras, elas tinham que tomar conta da casa, limpar, varrer, lavar, passar, de cozinheiros, porque eles tinham que cozinhar, e também de babás, porque eles tinham que cuidar das crianças dos brancos, tá ok? Lá na casa grande moravam os senhores de engenho, tá? Que era o dono do engenho, sua esposa e a família, e comiam, e o resto das comidas era o que era mandado para os negros na senzala. Então o negro só comia o que sobrava da casa grande. Se sobrasse muita comida, eles comiam mais um pouquinho. Se sobrassem pouco, eles iam comer menos, certo? E aquela comida que sobrava era misturada com o resto de porcos. Por quê? O homem branco, o português na época, ele não comia todas as partes do porco como a gente come hoje. Eles não comiam pé, eles não comiam orelha, eles não comiam algumas partes do porco, como foi descrito aqui no livro, ó. Aqui diz que ele não comia pé, rabo, orelha. Então essas partes do porco que não eram comidas eram misturadas no feijão e mandado para os negros, tá? E os negros comiam esse feijão com essa mistura de porco. E isso foi o que originou na nossa feijoada, que a gente gosta tanto hoje, tá? Que a feijoada raiz, aquela feijoada certinha, é aquela que tem pedaços de porco, orelha de porco, pé de porco, certo? Porque isso foi originado lá atrás, que era uma comida de sobra que ninguém comia, apenas os negros, tá? Uma comida tão saborosa que foi jogada apenas para negros, que os brancos não comiam. E hoje em dia a gente gosta tanto e come muito, tá bom? A cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Então vejam, os negros vieram para cá,
certo? Foram trazidos, tá? Que o Roberto já explicou que eles não vieram, eles foram trazidos porque eles não queriam vir. Foram capturados e trazidos, tá bom? Esses negros que eram trazidos, gente, muitas vezes tinham reis, rainhas, príncipes e princesas, tá bom? Porque na África também tinham os povos, tá bom? E eles eram capturados e trazidos como qualquer pessoa, tá? A nossa cultura é recheada de influências negras. Então vamos ver algumas poucas dessas influências, tá bom? Primeiro, tivemos influência nas danças e festas religiosas, como diz na página 27. Nas danças e festas, nós temos o exemplo do maracatu, do congado, da congada, da capoeira, do frevo, do samba e do fandango, tá bom? Esses daí foram ritmos de danças e de festas religiosas que foram trazidas para o Brasil e implantadas na nossa cultura através dos negros, tá bom? O maracatu, que é de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão. Que são instrumentos de percussão? Que são tocados através do atrito de dois corpos, no caso a mão ou um pau, batendo em alguma outra coisa, tá ok? Tinha o congado, que era um tipo de dança guerreira marcada por cantos de viola, reco-reco, caixas e tambores. Uma dança dramatizada que tem como tema a luta do bem contra o mal. Então, a congada era uma dança, tá? Tocada com viola, reco-reco, e que era temática. Então, nessa dança, eles retratavam a luta do bem contra o mal. A capoeira, que no tempo da escravidão servia como defesa. Os negros usavam como defesa, tá? Praticavam os golpes para se defender. E atualmente é praticada como um esporte. Temos o frevo, o nosso tão famoso frevo pernambucano, que hoje é um patrimônio histórico da humanidade, certo? Que tem raiz pernambucana, mas ele é originado da África. Foi trazido também no tempo da escravidão pelos negros. O frevo é uma dança originada da capoeira, trazida pelos negros da Angola. O nome vem de ferver. O passista segura uma sombrinha para equilibrar-se, pois a dança é frenética. Então, o frevo é uma dança que se dizia ferver porque é uma dança alegre, que você expõe todo o seu corpo na dança, certo? Dançando com vários tipos de movimentos e que também vieram originados dos negros. O samba, que significa umbigada, certo? Saiu da senzala como uma dança de roda. Era uma dança considerada imoral pelos donos dos escravos. Então os donos dos escravos diziam que o samba era imoral, era uma coisa feia de ser praticada. Mas hoje o samba, além de ser uma coisa muito bem aceita, nós temos até desfile de escolas que vão para a rua, para Sapucaí, certo? Dançar e mostrar o samba no pé. E por último temos o fandango, que é uma dança popular acompanhada por duas violas, uma rebeca e um pandeiro. Dança-se em rodas ou fileiras ou em pares, tá? Essa daí é a influência negra nas nossas danças e festas religiosas. Mas não para por aí, tá? Na página 28 temos influência negra também em nosso vocabulário. No vocabulário temos as palavras moleque, que é um menino, tá bom? Que é palavra originada da África, que nós usamos aqui. O cachimbo, o quindim, que é um doce, tá? E o machixe, aquele machicezinho que compra, bota aí pro passarinho comer e também bota na comida de casa para que a gente coma. São palavras de origem africana. Nos instrumentos musicais, vejam aí, ó, temos o agogô, que é esse instrumento que tem aí no livro primeiro, o berimbau, o atabaque, o reco-reco, o pandeiro, o tambor e os bongos, tá? São instrumentos de origem africana. Na alimentação, temos o mococó, o quibebé e a feijoada. E no vestuário, temos colares, lenços, pulseiras e turbantes. Por quê? Porque os portugueses não usavam esse tipo de coisa, tá? Esses colares, essas pulseiras não eram características dos portugueses. Os negros que eram muito felizes, eles usavam várias cores vivas, ativas. Então usavam pulseiras, usavam colares, turbantes na cabeça e também lenços, tá bom? Essa é a nossa explicação da aula de hoje, que foi sobre a influência negra no Brasil. Temos a nossa atividade, vamos para ela. Página de número 29 diz o seguinte, primeiro quesito. Que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava no Brasil? Aí você vai me dizer qual foi a raça. Foram os brancos, os negros ou os índios? Escreve aí. Segundo, quais dos trabalhos que os negros faziam? Quais eram esses trabalhos? Eles trabalhavam em quê? Você vai e escreve. Terceiro, associe corretamente. Aí temos os números, certo? E você vai associar um número ao que cada um significa. Quarto, observe a imagem. Letra A. Qual é o título da obra? Você olha aí que está escrito, tá? Escreve o título da obra.
B, quem é o autor, e C, em sua opinião, o que está sendo representado nessa tela. Aí você vai dizer o que é que nós temos nessa imagem. Página 30, temos as duas últimas questões do livro, que diz o seguinte: como surgiu a feijoada? Você vai explicar como é que a feijoada surgiu. E no sexto, de acordo com as imagens, escreva o nome de cada dança. Aí você vai escrever o nome das danças de acordo com o que a gente viu lá na página 28, tá bom? Dizer que tipo de dança é essa, se é maracatu, se é frevo, se é capoeira, se é samba, e vai escrever aí no sexto quesito, tá, gente? E para não ficar só nisso, nós temos também o complemento no nosso livro de reforço. Então, no livro de reforço, você vai responder as páginas 71 e 72 até o sexto quesito, tá? Com isso, a gente termina a aula de hoje de história, tá bom? É uma aula muito interessante, essa história dos negros, tá? Que o Alberto depois vai mandar uns linkzinhos para que vocês possam ver como era o transporte dos negros no navio negreiro e como eram os castigos também, tá bom? Seria exibido em aula, em sala. Como a gente não está, eu vou enviar também os links para que vocês dêem uma olhadinha, tá ok? Lembrem-se da nossa chamada de hoje, tá bom? Então mande lá no grupo a sua chamada, a sua frequência, o seu áudio lá dizendo que você está assistindo. Se der, mande sua mamãe tirar lá uma foto para que eu possa ver, acompanhar e registrar, tá ok? Tio Alberto tá com saudade de vocês. Se cuidem, porque logo, logo a gente vai estar junto de novo. Um grande abraço.